Gente, perdoe aí a técnica, isso acontece, acabou a bateria aí, acho que deu algum probleminha. Mas enfim, abram as suas Bíblias no texto de Tiago, capítulo 5, versos do 16 ao 18. Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. A palavra de Deus fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra lida. Pai amado, que ela possa tocar corações, que ela não volte vazia, que ela transforme vidas, que ela transforme, Senhor, o rumo da história de muitas pessoas e desta igreja também, Senhor. Pai amado, que não seja eu que fale, mas que o Teu Santo Espírito fale aos corações de todos aqueles que me ouvem agora, quer sejam estes que estão aqui presenciais, quer sejam aqueles que nos acompanham pela live, Senhor. Pai amado, fala aos corações, transforma o nosso ser, dá-nos sabedoria e discernimento vindos do Teu próprio Santo Espírito. Em nome de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor. Bem, eu quero falar então sobre um assunto muito importante, muito necessário, urgente e oportuno para a igreja e para todo o crente nos dias que estamos vivendo, onde o mundanismo tem influenciado muitas pessoas. Eu quero tratar então sobre o poder da oração. Você já parou para meditar sobre isso? O quanto uma oração, uma simples oração, pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja e no rumo da história? Pois se você não parou para meditar sobre isso, esse é o momento. A fé nos faz entender que Deus existe. Quando nós olhamos todas as coisas criadas, nós vemos que nada disso poderia ter surgido do nada. Nada disso poderia ter acontecido por um acidente. Mas existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Ele é um ser real. E Ele não só pode, como Ele quer nos ouvir a mim, ouvir a você, falar diretamente com Ele. A oração é a forma pela qual nós falamos com Deus, nós nos comunicamos com Ele, nós nos relacionamos com Ele, nós temos comunhão com Ele. Portanto, orar é falar com o Senhor. Falar expondo a nossa gratidão, a nossa felicidade, a nossa adoração, expondo as nossas necessidades e buscando o socorro necessário para nossas vidas, para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, as nossas preocupações. E nós temos um grande privilégio
de podermos nos achegar ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, e conversarmos com Ele. Tenta marcar aí uma entrevista com, sei lá, o presidente de uma grande empresa, o presidente dos Estados Unidos. Tenta ligar para ele para ver se ele te atende. Com certeza, ele não vai estar nem aí com você, não vai dar bola para você. Mas quem é ele diante do Todo-Poderoso? Quem é ele diante do Criador dos céus e da terra? Eu e você temos esse privilégio de, em qualquer momento, em qualquer lugar, nós nos aproximarmos dele e termos uma audiência com ele, sem tempo marcado. Ele não fica lá olhando no relógio, ó, já passou 5 minutos, já passou 1 hora, já passou 2 horas. Não, ele não fica falando disso não. Quanto mais você buscar a Ele, mais Ele vai estar juntinho de você, próximo de você. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo de Deus, aquele que habita nos nossos corações, nos corações daqueles que o amam, possibilita-nos falar com Ele em todo instante, independente do lugar onde nós estamos, seja lá andando pelas ruas, dirigindo, numa fila de banco, no metrô, no trabalho, onde você estiver, você pode orar. Mesmo você não sabendo como orar, porque tem muita gente que diz, mas eu não sei orar. Mesmo você não sabendo, Ele está ouvindo você, Ele te dá atenção. Mesmo quando você está tão desesperado, tão agoniado, que você não encontra palavras, Ele está ali te ouvindo. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Portanto, não são as belas palavras que fazem uma oração ser ouvida, mas a ação do Espírito Santo que relata ao Pai aquilo que Ele viu no nosso coração. Portanto, não existe aquele que não saiba orar. Não existe aquele que, aquele irmãozinho ora tão bem. Não existe isso, gente. Não existe. Você pode falar palavra alguma, você pode falar palavras inexprimíveis. O que Deus vai ouvir é aquilo que está no seu coração, no meu coração. É isso que importa, é isso que Deus enxerga, é isso que Ele quer. Ele não quer palavras bonitas que saem da boca para fora, não é isso. A oração é ordenada por Deus. Sem oração não há comunhão com Ele. Veja o que Isaías diz lá no capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando é que você vai orar? Quando é que você vai se lembrar de falar com Deus? Quando é que você vai se ligar que Deus quer falar com você urgentemente? Quando? Quando? Há muitos crentes que querem crescer aí na presença de Deus, serem úteis na obra do Senhor, isso é louvável. No entanto, não reservam tempo para orar. Muitas igrejas querem fazer a obra, querem se destacar pregando a obra de Deus, mas não param para orar, não reservam tempo para orar.
Muitas pessoas deixam para orar somente quando vem à igreja, uma vez por semana. Muitas pessoas deixam para orar somente no final do dia. Aquela oração tão longa, né? Papai do céu, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, já estou dormindo. Exatamente assim. Fazem uma oração mecânica, desprovida de sentido, uma oração sem vida, porque não tem vida com Deus, porque não tem aquele costume de se relacionar com Deus, porque não é achegado do Pai, não porque o Pai não queira, mas porque Ele não vai. Está tudo ali, disponível, o tempo que você quiser, a hora que você quiser, aonde você estiver, mas as pessoas não oram, não se utilizam desta ferramenta. Isso é um descaso muito grande, um descaso com a graça de Deus, um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, tão atencioso como nosso Senhor, que nos concede aí acesso à sua presença, um Deus que deu o seu próprio Filho, que deixou a sua glória, se humilhou se tornando carne, sofreu uma morte terrível na cruz, e lá derramou seu sangue para pagar o preço do nosso pecado, para nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Nos reconciliar com o Pai para quê? Para o ignorarmos todo dia e toda hora? Ou para falarmos com Ele, para nos relacionarmos com Ele? Então, com total acesso à presença do Pai, como nós temos, nós simplesmente desprezamos a maravilhosa graça, não damos a devida atenção, não prestamos o devido louvor e adoração ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de todo o nosso tempo. De todo o nosso tempo, não é alguns minutos, é de todo o nosso tempo. Ele não comprou um pedacinho de mim, um pedacinho de você, Ele nos comprou por inteiro. Ele não quer apenas um pedacinho de você, Ele te quer por inteiro. Você não é meio filho, você é filho amado, inteiro de Deus. Mas talvez você diga: pastor, temos muito que fazer, por isso nós não temos tempo para orarmos e para falar com Deus. Nós temos que olhar nossas redes sociais, postar ali nossas fotinhos, até do cachorrinho fazendo as necessidades no poste, tem que tirar uma foto e postar lá. É muito importante, pastor. Nós trabalhamos muito, nós temos o direito de nos divertir, temos que assistir nossas séries, nossos filmes no Netflix, não tem? Estou muito ocupado, pastor, não dá, estou cansado, eu tenho que dormir mais um pouquinho. Tem que dormir mais cedo, ficar perdendo tempo lá, gastando tempo orando. Eu durmo orando, pastor, não aguento não. Levantar cedo de madrugada, não, daí eu fico cansado, fico com sono o dia inteiro. Mil desculpas. Agora, para um pouquinho e pensa, como é que você se sentiria? Vejam que absurdo, tá? O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Ele te concede uma audiência livre, qualquer hora, qualquer lugar, o tempo que você quiser, e você simplesmente, no maior descaso do mundo, não vai, não comparece.
Já parou para pensar nisso? Não parece uma coisa estranha? Hã? Realmente, o que eu vejo é que nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o poder da oração, sobre a necessidade da oração. Porque, segundo o que diz esse texto aqui, a oração é o combustível da igreja. Veja o que Tiago diz no verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando Deus, Ele está para fazer uma grande obra aqui na terra, em primeiro lugar, Ele desperta o seu povo para orar. Olha lá em Atos 2, quando estava para cumprir-se a promessa e descer o Espírito Santo de Deus, o que a igreja estava fazendo? Orando. Foi por isso que o Espírito Santo desceu e eles ficaram cheios do Espírito. Olha em Atos 4, 31, depois que Pedro e João são soltos, porque eles foram presos, os sacerdotes mandaram prender eles, porque eles pregavam sobre Cristo Jesus, e depois que eles são soltos, eles vão à igreja, e a igreja, juntamente com eles, oram e apresentam a Deus que eles estavam sendo impedidos de pregar o Evangelho, mas eles queriam pregar ousadamente. E o que acontece? A terra tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar com ousadia. Houve um grande avivamento em Jerusalém. Em Atos 13, a igreja de Antioquia estava prestes a enviar seus primeiros missionários, que pregariam o Evangelho no mundo todo, que plantariam diversas igrejas. Então eles reunidos em oração, em jejum e oração, e o Espírito Santo vem e fala com eles, e diz que diz para eles separarem Paulo e Barnabé, pois ele tem uma grande obra a qual ele os está chamando. E em jejum e oração, eles impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé e se despedem deles. E eles vão, e eles evangelizam, e eles plantam igrejas. Toda a Ásia Menor é atingida e a palavra de Deus vai chegando até os confins da terra. Por quê? Porque a igreja orou. É assim que Deus faz. Deus, sendo soberano, tendo o controle da história em suas mãos, Ele resolveu agir como? Por intermédio da oração do seu povo. A oração, ela não tem poder. Não é a oração que tem poder, não existe oração poderosa. Porém, ela aciona o poder de Deus, que é aquele que ouve a oração. Oração é para gente fraca, entendam isso. A oração é para gente fraca, como eu, como você, que precisamos do poder de Deus para interferir nos acontecimentos e mudar o rumo da história. Por isso que nós oramos. Se nós tivéssemos poder, se nós tivéssemos o poder que nós achamos que temos, nós não oraríamos. E é isso que tem acontecido. Tem muita gente achando que é Deus. Por isso que não ora. Que pode fazer as coisas. Eu creio que eu não posso levantar da minha cama se Deus não estiver comigo. Por isso, antes mesmo de me levantar, eu tenho que orar. A oração, ela conecta a fraqueza humana à onipotência de Deus. Eu sou fraco,
Mas o meu Deus é o Todo-Poderoso, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. E o que interliga, o que conecta? Oração, oração. As orações dos santos sobem como incenso à presença de Deus, em resposta às intervenções soberanas do Todo-Poderoso acontecem. É isso que nós vemos na Bíblia, é isso que nós vemos na história da igreja. Nesse texto aqui que nós lemos de Tiago, ele cita como exemplo a vida de oração do profeta Elias. E ele diz que Elias orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, nem orvalho caiu. Imagine o que é ficar 3 anos e meio sem chuva, sem cair orvalho. Você já viu isso acontecer? Você já viu alguém determinar o clima? Pois Elias fez isso com oração. Ele mudou, ele alterou o clima. Ele controlou o clima de tal forma que 3 anos e meio, durante 3 anos e meio, não choveu, nem orvalho sequer caiu. E continua, e ele orou de novo. E então o céu deu chuva. Ou seja, veja que ele orou, não choveu, ele orou de novo, depois de 3 anos e meio, e choveu. E ele orou de novo, e desceu fogo dos céus. E ele orou de novo, e o filho da viúva foi ressuscitado. E por que ele orou? Porque as pessoas viam como ele orava, e as coisas aconteciam, é que muitos viram que só o Senhor é Deus. E é isso que está faltando na vida da igreja, dos crentes, que outras pessoas olhem para nós e vejam e saibam que só o Senhor é Deus, não há outro, não há outro. Então, com esse exemplo, Tiago explica a importância da oração para a igreja. E Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas agora eu pergunto, quem é justo? Quem é justo aqui? Justo não é aquele que não erra, pois todos nós erramos. Justo não é aquele que não peca, porque como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justo não é aquela pessoa que ostenta a justiça própria, porque como diz a palavra de Deus, no profeta Isaías, a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Justo é aquele que foi justificado. Justificado. Ser justificado é ser declarado por Deus, o grande juiz, no seu tribunal, como justo. Não por mérito, mas porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. E mediante a fé, fomos alcançados pela graça de Deus. Esse é o justo. A igreja é a comunidade daqueles que foram justificados, que se tornaram justos no tribunal de Deus. Não por mérito, como eu disse, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Pela ação de Cristo Jesus na nossa vida. Então, muito pode, por sua eficácia, a minha oração, a sua oração. É isso que Tiago está dizendo.
Todos aqueles que foram declarados como justos diante do tribunal de Deus podem e devem orar, e orar com eficácia, porque é isso que promete a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus alterando aí o rumo da história, revertendo diagnósticos, alterando circunstâncias, fazendo cegos enxergar, coxos se levantarem em resposta à oração da igreja. Nós sabemos que, em primeiro lugar, não existe cristianismo sem oração. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem oração. Como eu falei, lá em Atos 2, a igreja estava reunida em oração, e em oração o Espírito Santo desceu e encheu eles do Espírito. Não existe avivamento sem oração. É o que nós vemos lá em Atos 13. Quando começa aquele avivamento na Europa, porque a igreja de Antioquia orou. Em Atos 4, a igreja não tem poder algum sem oração. Então a igreja se reúne com Pedro e João e oram, e o Espírito Santo vem e os enche, e eles estremece todo aquele lugar, a terra treme, e com ousadia eles pregam a palavra. Os milagres não acontecem sem oração. Lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos o profeta Elias orando sobre o filho da viúva que morreu, e ele ressuscita. Assim acontece na igreja. Não há conversões sem oração. A igreja não cresce sem oração. Logo, o combustível da igreja é a oração. Mas em segundo lugar, o que o texto está dizendo aqui é que a oração é a arma mais poderosa de todo o universo. Não há nada mais poderoso que isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está querendo dizer aqui nesse texto é que a oração de um crente aciona um poder imaginável. Na realidade, como eu disse, não é a oração que tem poder, mas ela aciona um poder inimaginável, inigualável, pois quem ouve a oração é o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todo o universo, que governa sobre tudo e sobre todos. Então, quando nós analisamos a Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que foram comprometidas com a oração. A oração dessas pessoas mudou o rumo de sua história, mudou também a história de nações inteiras. Claro que é Deus que opera todas as coisas. Deus muda as circunstâncias através da oração daqueles que creem. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se coloca de joelhos, a poderosa mão de Deus age soberanamente sobre a história, mudando o seu rumo. Se o povo de Deus não ora, as ações, as intervenções de Deus não acontecem, porque Deus assim escolheu agir. Então vamos verificar alguns exemplos. Abraão, o pai da fé, quando Deus pretendia destruir Sodoma e Gomorra, preocupado ali com seu sobrinho Ló, Abraão orou a Deus, intercedendo para ele, para que o poupasse. E Deus enviou então 2 anjos ali a Sodoma e só destruiu aquele lugar, depois que a família de Ló foi tirada daquele local. Quando Moisés saiu do Egito juntamente com todo o povo de Israel, e o faraó veio atrás deles com um grande exército, então Moisés clamou a Deus e o mar se abriu, e o povo passou ali
no chão seco, porque Deus ouviu a oração. Os exércitos de Faraó vieram atrás e o mar cobriu todo o exército, matando a todos, destruindo aquele exército, porque ouviu a oração do seu povo. Josué, quando lutava contra os amorreus, ele orou pedindo para que o sol parasse, enquanto eles não vencessem a batalha. E em resposta à oração de Josué, o sol parou. Claro que nós estudamos aí e sabemos que não é o sol, mas a terra que gira em torno do sol, mas tudo está em movimento. Eu diria que Deus parou todo o universo em resposta à oração. Você sabe o que é isso? Você faz ideia do que é isso? Nós temos outros exemplos. Ana, muito entristecida por ser estéril, por não poder gerar filhos, se prostrou diante do Senhor em lágrimas copiosas e orou fervorosamente e teve a sua oração ouvida, dando à luz a Samuel, que foi um grande juiz, profeta e sacerdote, um homem extremamente usado por Deus para mudar o rumo da história de todo o seu povo. Deus curou Ana e ela deixou de ser estéril em resposta àquela oração. Quando os exércitos da Assíria, após destruir todo o reino do norte e muitos outros países, sitiaram ali a cidade de Jerusalém, ameaçando e deixando o povo de Judá assim, numa situação muito difícil, muito desesperadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram. Em resposta à oração, Deus enviou um anjo que ali no arraial dos assírios matou cerca de 185.000 soldados. E os poucos que ficaram voltaram para o seu país envergonhados em resposta à oração. O profeta Daniel, mesmo correndo risco de vida, correndo risco de ser morto, de ser jogado na cova dos leões, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia, como era de costume. E em resposta da oração de Daniel, Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões para que ele não seja nem machucado, para que nada aconteça para ele, em resposta à oração. O próprio Senhor Jesus, ao ver ali Lázaro, seu grande amigo, morto dentro de uma tumba, e as suas irmãs, a quem ele também amava, e todos aqueles judeus que estavam ali junto com elas, choravam, e ele manda remover aquela pedra, e ele ora, e em resposta à oração, Lázaro ressuscita. Veja que mesmo o Senhor Jesus, ele se colocou como um simples humano como nós, e agiu na dependência do Pai. Nós agimos na dependência do Pai quando oramos, quando colocamos nossas causas diante dEle, quando assumimos que somos fracos e acionamos o poder daquele que pode todas as coisas, do onipotente Deus. Os discípulos, após a ascensão de Cristo, se colocaram em oração, esperando a promessa do Senhor, e o Espírito Santo desceu. E logo na primeira oração, cerca de 3.000 pessoas foram alcançadas em resposta àquela oração. Olhando para a história da igreja, uma pequena comunidade dos morávios, em 1727, eu digo pequena porque era menor do que essa igreja, mas eles oraram, eles convocaram uma vigília de oração, e o Espírito Santo tocou neles, e eles continuaram aquela oração durante 24 horas,
durante 7 dias por semana, durante todo mês, durante todo o ano. E sabe quanto tempo demorou essa oração? 100 anos. Eles fizeram um relógio de oração, eles foram se revezando e orando incessantemente durante 100 anos. Após 65 anos dessa vigília de oração, a pequena comunidade morávia, ela havia enviado mais de 300 missionários até os confins da terra. Uma comunidade menor do que esta igreja, bem menor do que esta igreja. Sozinhos, eles evangelizaram muito mais do que toda a igreja reformada fez em 200 anos de história. Vocês sabem o que é isso? É o poder acionado pela oração. Se a igreja tivesse ideia, noção da diferença que faz a oração, nós não conseguiríamos fazer outra coisa que senão ajoelharmos nesse exato momento e orarmos incessantemente, como fez a comunidade dos morávios. Será que a intercessão fervorosa é um componente essencial, básico da evangelização do mundo? Claro que sim. A igreja de Antioquia também orou, e o Espírito Santo mandou separar, como eu disse, Paulo e Barnabé, que sozinhos, só aqueles dois, espalharam o evangelho por toda a Ásia Menor e chegaram até a Europa. É assim que acontece até os nossos dias. Quando a igreja ora, o poder de Deus desce, opera maravilhas e vidas são transformadas. O rumo da história é alterado. Mas em terceiro lugar, o que o texto diz é que a oração é um imperativo de Deus. Orem uns pelos outros. Em outras versões, orai uns pelos outros. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo também diz: orai sem cessar. Esse não é um pedido, é um imperativo, é uma ordem. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos praticar a oração, nós precisamos ter uma vida de oração regular. Essa é a ideia. A oração não pode ser ocasional, a oração não pode ser esporádica. Não se pratica oração como quem toma um antibiótico. Quando que você toma um antibiótico? É todo dia? Não, é de vez em quando. Vez em quando. Quando você está na pior, quando você realmente está mal. É assim que o povo está fazendo com a oração. Tem usado a oração como usa antibiótico. A oração, ela não pode ser ocasional. Ela tem que ser regular. A oração não pode ser esporádica. A oração deve ser uma prática diária, regular e constante. A oração deve fazer parte da vida da igreja. A maneira como a igreja tem observado e praticado a oração não é a maneira como as Escrituras ensinam. Quando Paulo diz para orarmos sem cessar, ele está dizendo para não desistirmos da oração, para não pararmos de orar, para perseverarmos na oração. Nunca deixe de acreditar na oração, nunca deixe de insistir na oração. Ore fervorosamente como Elias orou. Mas Elias era um grande profeta. Mas Tiago, ele deixa bem claro no texto
que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele não era um super-homem, ele não era um super-crente, ele tinha as mesmas falhas que nós, ele pecava como nós, ele tinha as mesmas limitações que nós. Então, como é que ele realizou todas aquelas coisas? Como é que ele pôde ser usado tão poderosamente por Deus? Orando fervorosamente, porque como Tiago diz, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 8, Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Veja que de novo é um imperativo. Quem não ora, não fala com Deus, não desfruta de sua comunhão, não tem intimidade com o Senhor, não conhece o Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então veja que nesse texto, embora Deus não esteja ordenando a oração, ele está presumindo que todo crente deve orar. Então ele diz, ao orar, quando vocês orarem, ou seja, deveria ser prática natural, regular, constante da igreja. Já em Mateus 26, 41, Jesus disse: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nesse versículo, o imperativo é claro. Jesus está ordenando orarmos, porque Ele sabe da nossa natureza pecaminosa, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que essa natureza pecaminosa nos leva a tentações, e por isso devemos buscar a presença de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as tentações, para que nós não nos distanciemos de Deus. Mas se você não ora, o que acontece? A carne fala mais alto. Portanto, devemos ter uma vida de oração contínua e persistente. Mas em quarto lugar, o que diz o texto? Sem oração, a igreja é inexpressiva. Sem oração, a obra da igreja é inexpressiva. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós vivemos num mundo doente, onde o pecado afeta as pessoas, afeta o meio ambiente, afeta tudo mais. A natureza pecaminosa leva as pessoas a ferirem umas às outras e a si mesmas. Os valores da sociedade foram trocados e a verdade passou a ser considerada como relativa. Como o apóstolo Paulo, ele descreve lá em 2 Timóteo 3, de 2 a 5, e eu acho que não tem um texto mais claro do que esse, para dizer o que é o mundo. Ele diz assim: os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Essa é a descrição do mundo decadente, afetado pelo pecado ao qual nós pertencemos, ao qual nós estamos inseridos. E a má notícia é que esse mundanismo está entrando em nossas igrejas, influenciando a atitude de muitos. E por isso o amor de muitos está se esfriando, a igreja está doente.
Assim, Tiago nos orienta, como crentes, a confessarmos os nossos pecados uns para os outros e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. A igreja precisa ser curada. Porém, o que tem acontecido, sabe o que é? É que muitos não têm seguido a orientação bíblica, não têm seguido esse imperativo da palavra de Deus. A grande maioria não ora, não investe tempo andando com Deus, não buscam ter intimidade com Deus, não conseguem enxergar a importância e a urgência de terem uma vida de oração de qualidade. Só buscam a Deus quando estão desesperados, quando não vem mais solução, quando não vem mais esperança, daí que recorrem a Deus. Como Tiago disse, para haver cura dentro da igreja, é preciso de oração. Então, se o povo não ora, se a igreja não ora, não há cura. Isso é óbvio. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o que significa que a oração, como eu disse, aciona o poder de Deus, porque é Ele quem ouve a oração. Mas nós não somos ouvidos por mérito próprio, nós somos ouvidos mediante a graça de Deus. Nós sabemos que é a oração que conecta, que faz essa conexão da fraqueza humana com a onipotência divina. Portanto, se não oramos, não há essa conexão. Se oramos pouco, essa conexão é fraca, é falha. E é isso que está acontecendo. Sem oração, a igreja se torna fraca e doente. Como preguei no domingo passado, uma igreja fraca e doente, ela pode até fazer a obra. Pode resistir aí aos falsos profetas, às falsas doutrinas, pode perseverar diante das tribulações, as quais nós já estamos passando, mas isso sem o brilho nos olhos, sem o fogo que queima no coração, sem paixão, sem o primeiro amor, e é isso que está acontecendo em nossos dias. Quando Jesus subiu ali no Monte da Transfiguração, ele levou consigo apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Porém, os demais discípulos ficaram lá embaixo, e eles tentavam expulsar o demônio de um menino, de um jovem endemoniado, porém, sem conseguir sucesso nenhum. Quando o Senhor chega ali, o pai daquele jovem, ele clama, ele se derrama aos pés de Jesus e pede encarecidamente que expulsasse aquele demônio do menino. E Jesus, ele vai e fala, repreende o demônio, e aquele demônio sai do menino. Depois, em particular, aqueles discípulos chegam para Jesus e perguntam, mas por que nós não conseguimos? O que foi aquilo? E em resposta, Jesus diz, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Imaginem, os discípulos, aqueles discípulos andavam com Jesus todos os dias. Ouviam o próprio Filho de Deus, estavam com o Filho de Deus, lado a lado, todos os dias. Agora imaginem como é com uma igreja que não ora. Imagine como que acontece com uma igreja que não se dedica à oração. Que poder tem? Lá em Atos 19, fala dos 7 filhos de um homem chamado Seva. Ele era um sumo sacerdote. E os filhos dele resolveram se tornar exorcistas ambulantes. Então, eles encontravam um endemoniado ali e falavam, né?
olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse corpo. E um dia eles encontraram um endemoniado mesmo, daqueles gadareno, e ele virou para eles e disse: conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Quem são vocês? Vocês acham que tem algum poder? Espera aí, sozinho ele pulou naqueles 7, deu uma surra neles, e eles saíram correndo pelado, nus. Que vergonha. Apanharam e ficaram pelados. Se entrar um endemoniado na maioria das igrejas, e for um endemoniado de verdade, não aqueles que ficam dando entrevista para o jornal lá, e fazendo selfie para o Facebook, não, tá? Mas um endemoniado mesmo, tá? Sabe o que acontece? Sai todo mundo correndo. E se alguém, incluído muitos e muitos pastores, for orar para expulsar aquele demônio, vai tomar uma surra e vai ficar pelado, vai ficar envergonhado, porque não ora, porque não tem poder, porque é fraco. É isso que está acontecendo. Um crente fraco não é conhecido no mundo espiritual. Conheço Jesus, conheço esse tal de Paulo também, mas quem são vocês? Quem são vocês? Se você não ora, você vai continuar sendo aquele crente fraco, que é tentado todos os dias, que cai todos os dias, que tem suas recaídas, que não tem comunhão, que não tem conexão com o poder, com o onipotente. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Uma igreja fraca não agrada a Jesus, porque não anda com Ele, porque não busca a presença dEle de todo o coração, porque perdeu o primeiro amor e fica prostrada no seu leito de morte. É uma igreja moribunda, que está ali morrendo, como tantas igrejas morreram na Europa, como tantas igrejas morreram nos Estados Unidos, de onde vieram os primeiros missionários para aqui. E a igreja brasileira vai para o mesmo caminho, igualzinho. Sabe por que nós não estamos vendo milagres acontecerem? Porque falta oração. Nós não oramos. Sabe por que não estamos vendo tantas curas? Porque não oramos como deveríamos. Sabe por que não vemos um avivamento? Porque falta oração fervorosa. Toda a história da igreja, quando houve um avivamento, tinha pessoas prostradas, tinha uma igreja prostrada, de joelhos, clamando pela presença de Deus. E o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo descia e tocava e enchia aquelas pessoas, para que elas pudessem pregar e fazer a obra ousadamente. Na realidade, o que nós estamos tentando fazer, sabe o que é? O serviço que compete a Deus fazer. Achando que nós temos capacidade, achando que nós temos poder, achando que os nossos próprios recursos são suficientes, achando que a nossa própria força é suficiente. Nós não podemos fazer isso. Eu lamento te informar, mas nós não somos Deus. Não temos o seu poder, portanto, não vamos conseguir fazer o seu trabalho. Coloca isso na cabeça, nós não somos Deus. Você quer controlar a tua vida, você quer controlar as pessoas que estão do teu lado, você quer controlar os acontecimentos, mas você não é Deus.
Você precisa de Deus, você precisa estar conectado ao poder de Deus. Isso só acontece por meio de jejum e oração. Tiago está dizendo claramente que a igreja pode e deve orar, porque quando oramos, Deus é quem move as montanhas, muda o clima, vence exércitos e muda o rumo da história. Tiago, ele cita o exemplo do profeta Elias, e também deixa claro, como eu disse, que ele não é um super-homem, não é um super-crente, mas apenas um homem com as mesmas limitações que eu e você, com os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas, vacilante, como eu e você. Porém, ele orou. Ele orou. E foi instrumento de Deus para fazer grandes coisas. Portanto, eu e você, como igreja, também podemos orar e mover o braço do Todo-Poderoso para operar maravilhas nesse lugar, e nos curar, e nos renovar, para que o fogo dos céus faça o nosso coração voltar a arder, o brilho nos olhos volte ao nosso rosto, e o nosso primeiro amor seja restaurado. Creia nisso! Busque isso, porque grandes coisas podem ser realizadas por pessoas pequenas, assim como eu e você, mas que oram fervorosamente, como Elias orou. Será que você crê nisso? Será que é isso que você crê? Será que é isso que você também entende da palavra de Deus, quando lê textos como esse que nós acabamos de ler? Será que você entende que Deus quer estar em conexão diária com você? Será que você entende que você é fraco e a oração é para fracos, mas é a oração que conecta a fraqueza humana à onipotência de Deus? Porque se você entende isso, eu convido você a estar de pé nesse momento e a orar junto comigo. Ore junto comigo. Pai amado, nós pedimos perdão em primeiro lugar, Senhor, porque como igreja não temos buscado a Tua presença, não temos orado como convém, não temos buscado regularmente, constantemente, persistentemente a Tua presença, não temos andado contigo, Senhor. Andar contigo é estar em conexão contigo, é falar contigo, Pai amado, é estar em comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de Ti. Somos fracos, somos falhos, a nossa natureza pecaminosa tantas e tantas vezes tem falado mais alto, Senhor. Temos dado atenção à carne, temos perdido a batalha do Espírito contra a carne, Senhor. Venha nos ajudar, venha mudar a nossa história, Senhor. Venha avivar esta igreja, Senhor. Venha nos conectar a nossa fraqueza com a Tua onipotência. Venha, Senhor, fazer aquilo que não somos capazes de fazer. Pai amado, nós podemos até remover a pedra, mas quem dá vida, quem chama do sepulcro é Tu, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, grandioso Deus, poderoso Deus. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a compreender isso, a aprender isso, que ninguém saia desse templo aqui hoje, Senhor, sem ter isso no coração. Eu preciso orar, eu preciso me conectar com Deus, e fazer isso regularmente, e não esporadicamente, como se toma um antibiótico. Pai amado, venha mudar a história desta igreja. Venha, Senhor, fazer grandes coisas nessa igreja, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai amado, ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos, Senhor, a nos colocarmos como igreja verdadeira diante de Ti, igreja saudável, igreja poderosa, igreja amorosa, Senhor, que acolhe pessoas, que alcança pessoas, que proclama a Tua palavra, que faz missões, que leva a Tua palavra até os confins da terra. Muda, Senhor, nossa história, porque nós oramos e pedimos no precioso, no grandioso, no poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que deu sua vida por nós. Pai amado, ouve nossa oração.